6 casos reais de uso bem-sucedido do poder da Assunção. Neville Goddard. Esta história é sobre uma mulher, a quem vou chamar aqui de Maria, que não é seu nome real, embora sua história, essa sim, seja real. Ela tinha consciência de que a imaginação cria a realidade e passou esse conhecimento aos seus 3 filhos, de 12, 10 e 6 anos de idade. Ela mesma já tinha usado esse conhecimento durante anos para conseguir as coisas que desejava. Mesmo vivendo ao lado de alguém que conhecia esse princípio, mas não acreditava nele, seu marido. Numa tarde de domingo, ela e o marido e seus 3 filhos saíram para um passeio e no caminho encontraram um conjunto de lotes à venda, alguns já com casas prontas para morar. Como era uma zona rural bem convidativa para se morar, pararam para avaliar algumas casas e ficaram encantados com o que viram. Voltando para casa, conversaram sobre como seria bom morar naquele lugar. Eles já tinham uma casa para morar, e se a vendessem, com o valor recebido não daria para comprar outra casa naquela zona rural, onde se encantaram com a possibilidade de um novo lar. O marido dela até gostou da ideia de mudar para um lugar maior e mais tranquilo, mas deixou claro que naquele momento era impossível, pois não tinham dinheiro nem para dar entrada no negócio. E se vendessem a casa que moravam, teriam que pagar comissão para a imobiliária, e o valor restante não cobriria a entrada para adquirir a nova casa. Então Maria disse ao marido que a única maneira de conseguir o dinheiro necessário era vender a casa sem o auxílio de uma imobiliária, pois assim não teriam que pagar comissão nenhuma, e o valor recebido seria suficiente para o negócio. Ele se mostrou pessimista de início, mas aceitou a ideia de publicar um anúncio no jornal, mesmo achando que isso não daria em nada. Ele tinha certeza de que vender algo assim de grande valor, através de um anúncio no jornal, era bem pouco provável. Mas Maria foi em frente e publicou o anúncio onde colocava sua casa à venda. Dias depois, quando o marido tinha ido para a cama mais cedo, Maria pegou seus filhos e voltou até um novo condomínio, para onde esperava se mudar. Ela se imaginou caminhando pela casa nova e sabia que, ao se deter na sensação de realmente viver ali, atrairia os meios que tornaria essa imaginação uma realidade. Ao chegar lá, já estava escuro e encontraram uma das casas abertas. Os 4 aproveitaram e entraram nela. Os filhos dela decidiram onde cada um dormiria, caso aquela casa fosse realmente deles. E ela os incentivou a dar vazão a essa imaginação, aconselhando que, quando voltassem para casa, se imaginassem dormindo ali onde estavam e não na casa onde o pai deles estava. E os 4, Maria mais os filhos, fizeram exatamente isso nos dias que se seguiram. Eles se imaginavam deitando para dormir na nova casa e passeando pelos bosques ali perto. Na mesma semana, um homem respondeu ao anúncio que ela tinha publicado no jornal. Ele não parecia muito entusiasmado em comprar, mas mesmo assim foi ao encontro de Maria, levando sua esposa com ele. Contou a Maria que ficou interessado na casa dela pelo preço que parecia abaixo do mercado. Quando Maria mostrou-se preocupada em como receberia o pagamento, ele disse que era um agente imobiliário e que faria toda a transação através da sua agência. E Maria recebeu de fato a quantia exata que era necessária para dar entrada no pagamento para sua nova casa. Eles se mudaram já no mês seguinte. E Maria pôde comprovar que a imaginação de fato cria a realidade, pois ela de fato começou a dormir na casa que antes dormiu em pensamento, na sua imaginação. E assim ela ensinou uma importante lição aos filhos, de que com o uso da imaginação e o sentimento, poderiam chegar aonde quisessem. Para a personagem da história seguinte, vou usar o nome Lúcia. Como disse no caso anterior, o nome não é verdadeiro, mas a história sim.
Lúcia tinha se divorciado há pouco tempo e precisava trabalhar para poder sustentar os filhos, já que o marido se negava a pagar a pensão deles. Mesmo tendo o advogado dela lhe aconselhado a levar seu ex-marido aos tribunais para obrigá-lo a pagar a pensão dos filhos, ela decidiu não fazer isso. Como parte do divórcio, ela aceitou ficar com um carro velho e que sempre lhe deixava na mão. Numa sexta-feira à noite, quando voltava do trabalho, estava chovendo muito e a maioria dos cruzamentos estavam alagados. Ela estava quase chegando em casa quando parou num farol vermelho. Um caminhão que vinha na direção oposta criou uma onda com a água da enxurrada, e essa onda se projetou contra o carro dela, o que fez o motor do carro parar de funcionar. E ela tentou ligá-lo de novo, mas mesmo tendo tentado diversas vezes, ele não respondeu. Então ela tirou os sapatos e saiu do carro, e sentiu a água cobrindo até a altura de suas canelas. Abriu o capô e começou a secar a tampa do distribuidor com o pano velho. Começou a chorar de raiva e de desespero, e sentiu as lágrimas quentes se misturando com a água da chuva que caía sobre seu rosto. Tentou e tentou até que o motor do carro voltou a funcionar, e ela pôde finalmente voltar para casa e ficar junto dos filhos. Lúcia então se deu conta de que, se precisava de um carro para ir trabalhar e manter seus filhos, então esse carro tinha que ser mais novo e confiável. Mas ela não tinha dinheiro para trocar de carro naquele momento. Quando foi trabalhar na segunda-feira, ela recebeu o convite de um amigo de trabalho para almoçarem juntos. Esse amigo tinha acabado de comprar um carro novo, e depois do almoço ele pediu que Lúcia dirigisse seu carro enquanto voltavam ao trabalho. No começo ela não aceitou o pedido e se mostrou inflexível, pois nunca tinha dirigido um carro tão novo. Mas, por fim, um amigo acabou convencendo ela a dirigir o carro novo dele. E enquanto ia dirigindo, ela se concentrou na sensação de ter um carro novo, como se aquele carro fosse de fato dela. E pelo resto da semana, enquanto ia e voltava do trabalho, dirigindo seu carro velho, Lúcia fingia que estava ao volante de um carro novo. Na sexta-feira daquela semana, exatamente 7 dias depois de ter chorado quando o carro pifou, no cruzamento perto de casa, seu ex-marido a procurou, perguntando se ela gostaria de trocar o velho carro por um novo. Aquela tinha sido a primeira vez depois do divórcio que ele tinha se apresentado para oferecer algum tipo de ajuda, e se propôs, inclusive, a começar a pagar a pensão dos filhos. O ex-marido de Lúcia tinha arrumado emprego numa concessionária de carros novos, e como vendedor que era, tinha direito de comprar uma certa marca de carro, sem dar entrada e podendo diluir as parcelas no seu salário. E disse que, se ela quisesse, poderia ir na concessionária e retirar o carro de uma marca específica. E adivinhe de que marca era esse carro? Exato, da mesma marca do carro do amigo dela, que ela tinha dirigido na segunda-feira ao voltarem do almoço. E então Lúcia conseguiu, através da imaginação, o que nunca conseguiria através do esforço. Pois, como ensina a Bíblia, em Zacarias 4:6, que seja não pela força ou pela violência, mas pelo meu espírito. O ex-marido de Lúcia, que por meses tinha se recusado a dar-lhe qualquer apoio, foi o canal escolhido pelo eu superior dela, para levar até ela o que ela mais precisava naquele momento. Para a terceira história, vale lembrar que todas as histórias relatadas aqui são reais, com exceção dos nomes usados. Vou usar o nome fictício de Betty. Betty tinha um desejo ardente de morar de frente para o mar. Eu usou sua imaginação para realizar esse desejo. Ela não queria vender sua casa para se mudar para a praia. Queria apenas alugá-la por um ano, até decidir ir em definitivo para a praia. Betty falou sobre esse seu desejo com 2 de suas amigas. Uma das amigas, que conhecia o poder da imaginação sentida para transformar sonhos em realidade, disse a Betty que ela iria imaginar uma visita que faria a Betty em sua nova casa na praia. Uma semana depois, Betty viajou de férias para o Havaí, como estava programado há algum tempo.
Enquanto estava lá, recebeu uma ligação de uma amiga que morava em San Diego. Essa amiga lhe contou que uma casa perfeita para ela tinha acabado de ficar disponível para aluguel, mas que ela teria que se decidir logo se queria ficar com a casa, pois era uma oportunidade muito disputada e que não estaria mais disponível depois que ela voltasse do Havaí. Beth pediu à amiga que falasse por ela com os proprietários para que reservassem a casa para ela. Quando voltou de viagem, Beth contou à filha mais velha que tinha decidido alugar uma casa em San Diego. Mais tarde, naquele mesmo dia, a filha mais velha de Beth ligou para ela, contando que uma amiga dela queria alugar uma casa. A amiga da filha de Beth foi ver sua casa no dia seguinte e se encantou com a casa e disse que gostaria de alugá-la por 1 ano. Beth pediu a conta no seu trabalho e depois de 1 mês partiu para San Diego. Como era enfermeira, não teve dificuldade para encontrar um novo trabalho num hospital perto de sua nova casa. Logo depois comprou a tão sonhada casa de frente para o mar e tem vivido nela feliz pelos últimos 17 anos. Ela imaginou que viveria de frente para o mar e a amiga dela imaginou que lhe faria uma visita nessa sua nova casa. E ambas as situações imaginadas acabaram acontecendo de fato. Um ponto interessante nesse caso é que enquanto Beth descansava no Havaí de férias, as coisas aconteceram com rapidez para levá-la à condição que ela tinha desejado. Ela não fez nada para alugar sua casa e se mudar para outra mais perto do mar e depois para uma exatamente de frente para o mar. A imaginação, ou seja, Deus em sua vida, fluiu livremente para atrair todas as pessoas e circunstâncias que favoreceram ao propósito dela. O que nos leva a essa questão: o que devemos fazer depois de termos imaginado nosso propósito já atingido? Nada. Você fica achando que tem que fazer algo, que precisa fazer algo, mas na realidade não há nada a fazer, a não ser entrar no fluxo, depois que o fim, o objetivo alcançado, já foi estabelecido na sua mente. Deus, ou sua maravilhosa imaginação humana, sabe quais coisas e pessoas são necessárias para dar forma ao que você imaginou. Tudo o que você tem que fazer é não atrapalhar o processo, duvidando ou se perguntando o que tem que fazer. Você só tem que viver a cena final, dia a dia. E ela vai se projetar na tela da sua realidade. É como está em Isaías 55:8. Não questione sobre meus passos. Só lhe basta saber que eles são mais altos que os seus. Se confiarmos na nossa imaginação, ela realizará tudo o que depositarmos nela com fé e sentimento. A próxima história é sobre um jovem chamado Felipe, que era um grande atleta e era bom em vários esportes, mas resolveu, a uma certa altura da vida, que se dedicaria só à canoagem. Se juntou a uma equipe e logo começou a participar de competições locais. Já no 2º ano praticando canoagem, ele participou de uma competição que ia de Molokai a Honolulu e tinha mais de 80 quilômetros. A equipe de canoagem do Havaí era a favorita e, como sempre, conseguiu o 1º lugar. A equipe de Felipe chegou em 7º lugar, o que era considerado uma boa colocação, levando-se em conta o bom nível dos outros competidores. Depois desse 7º lugar, Felipe começou a imaginar que ele e sua equipe chegavam em 1º numa próxima competição. Então ele formou uma nova equipe, treinou bastante e construiu até a sua própria canoa. Estava convencido de que a imagem que tinha em sua mente, onde chegava em 1º lugar, se tornaria realidade. E então chegou a grande data. De novo, ele e sua equipe competiram com equipes mais experientes, e o 1º lugar tinha sempre os havaianos como favoritos. Mesmo assim, para surpresa de todos, Felipe e sua equipe deixaram todos para trás, inclusive os havaianos, e chegaram em 1º lugar. E agora, um remo com a inscrição Campeão Mundial enfeita sua sala de estar.
Depois dessa grande vitória em sua vida, ele se tornou treinador de outras equipes de canoagem e até começou a fabricar remos para competidores, se valendo da fama que lhe coube depois da sua grande conquista. Os remos dele são conhecidos no mundo todo, pois são vendidos em lojas especializadas e muito procurados por quem pratica esse esporte. Hoje ele mora no Havaí e passa seu tempo entre treinar novas equipes de canoagem, fabricar remos, pescar e navegar em seu próprio barco. Tudo isso depois de usar o poder da sua assunção, ou da sua imaginação, assumindo para si uma vitória, mesmo antes de ela tomar forma em seu mundo material. A mulher dessa nova história é Joana. Ela mora na casa da sua irmã gêmea, depois de ter se separado do marido. Joana tem 3 filhos, um menino e um casal de gêmeos. A irmã de Joana e seu cunhado têm 3 filhos homens. Não preciso dizer que era uma casa cheia de gente. Joana tinha muita vontade de se casar de novo e voltar a viver numa casa só sua. Estava até saindo com o cara, mas decidiu que não queria dar sequência nessa relação e terminou com ele. As amigas dela tentaram várias vezes lhe arrumar um namorado, mas ela tinha receio desses encontros às cegas, quando só se conhece a pessoa no dia do encontro. Joana sempre ouvia as amigas lhe dizer que se ela queria conhecer alguém, tinha que sair e curtir alguns lugares movimentados. As gêmeas acreditavam no poder da imaginação, assim como uma amiga que tinham em comum. Então se juntaram as 3 a fantasiar que Joana tinha um anel de compromisso no dedo, o que significava que estava casada ou namorando. E fizeram isso por várias semanas. Começou meio que por brincadeira e depois virou uma coisa séria. Elas falavam como se Joana já estivesse casada. Joana até se imaginava vivendo em uma casa nova com seu novo amor. Na imaginação dela, a casa se parecia com a casa da sua irmã gêmea. Dias depois, ela foi fazer um trabalho na casa de uma amiga. Joana e a amiga estavam cobrindo a parede da cozinha com papel adesivo, quando um vizinho da amiga dela chegou para visitá-la. Os 2 foram apresentados. Dias depois, ele ligou para Joana, convidando-a para sair. Meses mais tarde, Joana se casou com ele. A parte interessante é que todos os envolvidos moravam no mesmo condomínio, que tinha 1.200 casas. E dessas 1.200 casas, apenas 4 tinham sido construídas, seguindo o mesmo projeto arquitetônico. E é isso mesmo que você deve estar pensando. A casa que Joana foi morar com seu novo marido e a casa que ela morava com a irmã e o cunhado estavam entre essas 4 casas, com o mesmo desenho. Como havia imaginado, Joana foi morar numa casa exatamente igual à casa que sua irmã morava. Não é incrível o poder da imaginação? E para finalizar, vou contar a história de Michele. Michele é a amiga que apresentou Joana a seu novo marido. Michele tinha muitas dúvidas de como o poder da Assunção funcionava e não sabia exatamente como usar sua imaginação com sentimento para conseguir realizar seus sonhos. E Joana, como boa amiga que era, se empenhou a explicar a Michele como funcionava esse princípio. Mas Michele ainda não estava totalmente convencida do poder da Assunção, de que imaginar com sentimento podia afetar o mundo material. Então resolveu fazer um teste. Se imaginou recebendo um lenço, um simples lenço. Ela se viu em sua mente recebendo um lenço, sem definir exatamente quem lhe entregava esse lenço. E qual não foi sua surpresa quando, dias depois, recebeu um lenço pelo correio, enviado pela mãe de uma de suas amigas. E junto com o lenço havia um recado dizendo que aquele pequeno pedaço de pano era a forma que ela tinha encontrado para agradecer Michele por tê-la recebido em um almoço em sua casa semanas antes. Michele parecia uma criança assustada. Ela tinha imaginado aquele lenço apenas como teste, e agora ele estava ali, diante dela. Ficou tão assustada com essa experiência que nunca mais tentou algo parecido.
achando que tudo aquilo se tratava de magia negra ou algo parecido. Mas tudo isso é absolutamente normal e fazemos uso disso diariamente, a todo instante. Alguns conscientemente, como Maria, Lúcia, Beth, Felipe e Joana, das histórias anteriores. E quem sabe, agora você. Se eles puderam, você também pode. Locução Anderson Motreanjo.